Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de número 51. Nossa aula de hoje, ela vai trazer um outro feriado também muito celebrado nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países da Europa. Já que na aula anterior a gente falou, peraí que eu já vou lembrar o que a gente falou na aula anterior, só dar um recadinho aqui para vocês sobre as atividades obrigatórias lá do Classroom, né, a utilização do mural e as trilhas pedagógicas, para a galera sempre devolver na escola as atividades que fazem, as trilhas que pegam, e a atividade obrigatória para poder garantir a tua presença, beleza? Agora sim, só para não pular os slides aqui. Lembra que na aula passada a gente falou sobre Valentine's Day, que é um feriado também muito celebrado lá nos Estados Unidos no começo do ano, em fevereiro, que equivale ao nosso Dia dos Namorados aqui no Brasil, tendo algumas diferenças, né? Como uma delas é justamente o surgimento desse feriado, né? Que veio através de um santo da igreja, e o fato também de que lá não é um feriado não somente celebrado por casais apaixonados, mas também por amigos e familiares, né? Então foi o que a gente conversou na aula anterior. Para hoje, na aula de hoje, o título da nossa aula é o Halloween, né? Já que estamos justamente nessa data, e a gente vai conhecer justamente um pouco desse feriado, beleza? Então, assim, a nossa aula vai girar em torno de algumas informações sobre essa celebração, pessoal. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, vamos ampliar, vamos abrir a nossa mente, tirar todo o preconceito que a gente possa ter, né? O que é o preconceito? É simplesmente você julgar alguma coisa na qual você não tem tanto conhecimento. Porque a partir do momento que você conhece, beleza, aí agora você vai e opina. Independente da sua opinião, a favor ou contra, óbvio, cabe o respeito nesse momento. Mas é uma celebração que, inclusive, tem influência do catolicismo, quando os romanos chegaram no que hoje é conhecido como a Irlanda, anos atrás. Então, tem toda uma questão cristã junto ao surgimento do feriado. E vai muito além, não tem nada a ver com coisa de demônio, coisa do mal, muito pelo contrário. É extremamente cultural e é uma história, uma cultura riquíssima, vale a pena a gente conhecer. Beleza? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, no nosso warm-up aqui, no nosso aquecimento, na número 1, how much do you know about Halloween? Quanto que você sabe sobre o Halloween? Tenho 3 opções. A lot, muito. A little, pouco. Ou a letra C, nothing at all, nada mesmo, tipo, não sei nada. Ok? Number 2. Is there any holiday similar to it in Brazil? Por um acaso nós temos algum feriado no Brasil similar ao Halloween? 3. In your opinion, does this holiday have anything related to the evil or to the devil? Aquilo que eu disse sobre a questão de ter alguma coisa relacionada ao mal. Na tua opinião, você acha que essa celebração tem alguma coisa ligada ao mal ou ao devil? Devil, que seria mais demônio, seria a tradução. Dê a sua resposta aí, daí eu já volto para a gente continuar conversando.
Então, olha só, pessoal, todas elas aqui, na verdade, são pessoais, né? Então, a número 1 seria o quanto que você sabe sobre o Halloween, então as 3 opções. Se tem algum feriado, número 2, se tem algum feriado similar a ele no Brasil, institucionado realmente a gente não tem, né? Talvez a questão do trick or treat, do doce ou travessuras. Em algumas regiões do Brasil, muitas crianças saem no dia de São Cosme e Damião. Né? Eu confesso que aqui no Paraná eu nunca vi disso. Lá no Rio de Janeiro era muito comum, né? Principalmente quando eu era criança. E na número 3, in your opinion, does this holiday have anything related to the evil or to the devil? Yes, it does, or no, it doesn't. Seriam as opções de respostas. Se você acha que sim, tem alguma coisa a ver com o mal, com o demônio, digamos assim, ou não. Beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco, ok? E aqui eu tenho um pequeno texto que fala justamente sobre a tradição do Halloween, lá quando surgiu. E eu tenho 3 palavras que vocês irão utilizar para preencher as lacunas aqui do nosso texto. São elas as palavras herds, curse, ear and ancient. Para ajudar, herds é rebanho, curse, maldição, ear, ano, ancient, antigo, ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a leitura e preencher as lacunas, daí a gente volta para a gente poder conversar um pouco mais. Vamos lá. Vamos conferir então, pessoal? Acompanhem comigo aqui, ó. The celebration, né, falando sobre o Halloween. The celebration is a tradition of the ancient Celts, and initially they celebrated the festival of Samhain, a word that is far from meaning any curse. Então aqui ele começa falando que essa celebração é uma tradição dos antigos celtas, tá? Um povo que viveu onde hoje é a Irlanda, lá na Europa. Então a primeira palavra é ancient. E inicialmente eles celebravam o festival chamado Samhain, uma palavra que está longe de significar qualquer maldição. Então curse é a segunda palavra. Daí ele vem explicar o que é essa celebração. It's simply the milestone of the end of the summer. O que significa este festival? Ele nada mais é que um marco do final do verão. Eles celebram o fim do verão. Por quê? The event also celebrated the end of the third and last harvest of the year. Então, a terceira palavra é o year. E o que eles festejavam? Além de celebrar o final do verão, o que mais eles celebravam? Eles celebravam também o final da terceira colheita do ano, tá?
The beginning of the storage of provisions for the winter. Também o início do estoque de todo o alimento para o inverno, tá? Eles também celebravam. E the return of herds to the pasture and the renewal of Celtic laws. E também o retorno do rebanho para o pasto e também a renovação das leis celtas. Então, era um festival que não tem absolutamente nada a ver com o mal. Tá ok? Beleza. Sendo assim, vamos praticar agora um pouco de algumas atividades acerca do texto que a gente leu. Tá ok? Então, nós já fizemos atividades 1, 2, 3 e 4, agora 5, 6 e 7. Então, aqui diz assim, ó. Number 5. What did they initially celebrate? O que eles celebravam inicialmente? 6. What doesn't this festival mean? O que este festival, né, o que você respondeu ali no número 5, o que ele não significa? 7. Milestone, essa palavra que aparece na linha número 3, ela tem o mesmo significado que event, letra A, or beginning, letra B. Então, tempinho para vocês responderem, já volto. Respostas, então, aqui para vocês poderem corrigir. What did they initially celebrate? The Festival of Samhain. Então, o que eles celebravam inicialmente? Esse festival aqui. What does this festival mean? O que este festival não significa? It doesn't mean any curse. Não tem nada a ver, não significa nada relacionado a uma maldição. E a palavra milestone? A gente poderia substituí-la por event. Letra A. Milestone significa um marco, um evento, ok? A palavra beginning significa começo. Então, não é o caso aqui, tá bom? Então, vamos seguir. Número 8, true or false. Então, eu tenho aqui 3 afirmativas. Comparem o que está aqui com o pedaço do texto que está em roxo aqui em cima e escrevam true or false, verdadeiro ou falso. Tempinho para vocês poderem fazer a atividade. Já já eu volto.
Vamos checar então? Então, olha só. Letter A. The event celebrated the second harvest of the year. Aqui na letra A eu estou afirmando que esse evento, né, celebrava a segunda colheita do ano. It's true or false? It's false. Porque, de acordo com o texto, não é a segunda colheita, e sim a terceira. Então, third, terceira, e não segunda, como eu coloquei aqui. B. It's also celebrated the storage for the spring. Aqui eu estou afirmando que também é celebrado, né, o estoque, depois das colheitas, para o inverno. Perdão. Para a primavera. Spring, primavera. It's false. Como eu disse, é para o inverno. Então não seria spring aqui. Cadê? Teria que ser a palavra winter. Aqui, ó. Winter. Beleza? C. It celebrated the return of the flock to the pasture as well. Aqui eu estou falando que eles também celebravam o retorno do rebanho para o pasto. True or false? True, verdadeira. Talvez porque aqui eu coloquei um sinônimo de herd. Cadê a palavra herd? Aqui, ó, que significa rebanho. Uma outra palavra que poderia ser utilizada é a palavra flock. Ok? Rebanho. Tá? Beleza. Bora praticar agora um pouco de vocabulário? Vamos ampliar o nosso vocabulário? Lembra que na aula passada a gente fez uma atividade de vocabulário referente ao Valentine's Day, aqui referente ao Halloween, ok? So match the words to the pictures. Relacione as palavras às imagens. Claro, vocês não têm as imagens aí, mas organize no caderno de modo a ter as palavras pertinho aí, colocando a tradução se preciso for. Então eu tenho as palavras spiderweb, black cat, candle, bat, cauldron, ok? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a atividade, daí eu já volto. Vamos lá.
Vamos conferir então aqui o nosso exercício de vocabulário? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, spiderweb, que significa teia de aranha, ok? Próxima, black cat, que é o gato preto. Candle, vela. Bat, morcego. E cauldron, o caldeirão. É incrível quando a gente conhece, quando a gente busca informação e a gente descobre tanta coisa legal. Tudo isso daqui tem um significado muito bacana em algumas culturas no Halloween. E, pasmem, nenhum desses significados não tem nada a ver com coisa do mal. Muito pelo contrário. Quer ver? Dê uma olhada nessa atividade aqui, ó. Eu quero que vocês, na número 2, ó, número 2 do exercício de vocabulário, match the pictures to what it represents. Eu tenho as imagens, leia com calma da letra A até a letra D e o que cada imagem representa, tá ok? Então, no caderno de vocês podem colocar a letra A e escrever o nome da imagem, que vocês já sabem em inglês, tá ok? Leiam com calma aqui. Pessoal, ó, é aquele mesmo esquema, leitura, buscar vocabulário, entender o contexto. Já volto para a gente poder corrigir. Vamos lá. Vamos começar a nossa correção. Então, olha só. Na letra A que diz assim, olha, it indicates the paths for the spirits. Que um desses itens ali indica o caminho para os espíritos. Então, eles acreditavam que the candle, a vela, devido à luz, indica o caminho para os espíritos poder seguir a tua paz eterna, vamos assim dizer. B. Coins are thrown inside of it together with wish messages to the spirits. Na letra B, a imagem seria o caldeirão, tá? E aqui diz o seguinte, que moedas são jogadas dentro do caldeirão com mensagens para os espíritos, para as pessoas que já se foram, tá ok? Em algumas culturas, eles depois recolhem todas essas moedas, tá? E dão para caridade. Ok? Letra C. It symbolizes clairvoyance as the animal captures magnetic fields by the force of its own sensitivity and energy, seeing beyond forms and appearances. Aqui é o morcego, bat, que ele simboliza a clarividência. Porque a gente sabe que esse animal, ele se movimenta através da questão, quando ele captura o magnetismo do ambiente em que ele está, então ele sabe perfeitamente por onde percorrer, por onde ele ir, né? E tem justamente pela sensibilidade que ele tem. Ou seja, é o tipo de animal que ele vai muito além das formas e da aparência. Então é isso que representa, você olhar além daquilo que você está vendo. Quando o morcego, no final das contas, às vezes não está vendo nada, né? Mas ele segue.
Beleza? E, finalmente, it symbolizes destiny. E a teia de aranha, principalmente aqui nesse spiderweb, que simboliza o destino. Ok? Então, beleza. Bom, tem um item que estava aqui na atividade anterior, não vou voltar porque vai demorar um pouco, mas que era o Black Cat, o gato preto. E o pobre coitado do nosso gato preto aí, tadinho. Né? Gente, dá até pena do que fazem com ele justamente porque dizem que significa. Mas vamos quebrar isso agora, olha só. The poor cat got bad fame in old legends. Ele acabou adquirindo uma fama ruim em lendas antigas. It was believed that witches were transformed into the cat in a black version and to help some people believe that cats were the spirits of the dead. Então algumas pessoas acreditavam que as bruxas se transformavam nos gatos pretos e algumas pessoas acreditavam que dentro dele estavam os espíritos dos mortos. But today, the black cat is a symbol of the capacity for meditation, spiritual recollection, self-confidence, independence and freedom. Mas hoje em dia, ele representa autoconfiança, independência, capacidade de meditação e liberdade, ok? Sendo assim, duas perguntas sobre o texto do Black Cat. What was believed about the witches? O que acreditavam sobre as bruxas? Does the cat have a positive or negative meaning nowadays? E se o gato preto ele tem um significado negativo ou positivo hoje em dia? Respondam aí. Estava pensando aqui, enquanto vocês estavam fazendo a atividade, como que a falta de informação é um problema sério, né? Em todos os setores da nossa vida. Eu já vi situações de maltratarem esses animais, de não adotarem, por exemplo, em shelters, de não adotarem os bichinhos pretos justamente por essa fama que isso foi criada por lendas antigas, né? Quando muito pelo contrário, né? Bom, what was believed about the witches? O que se acreditava sobre as bruxas? That they were transformed into a black cat. Que elas se transformavam em gatos pretos, ok? Number 2. Does the cat have a positive or negative meaning nowadays? Se o gato preto ele tem um significado positivo ou negativo hoje em dia? Positive. Ele tem um significado positivo, como eu tinha falado, todas as características dele no texto, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos agora para a nossa questão do Enem, tá? Nos preparando aí, vamos praticar um pouco mais. Essa daqui, acho que de todas que eu trouxe até hoje, se não me engano, essa daqui é a mais recente, do ano de 2017. Então, assim, já vou só adiantando o seguinte. Aqui
É um texto curto, beleza? O que facilita bastante a nossa interpretação. E ele traz uma pequena fábula, tá ok? Então a galera aí que já estudou esse tipo de texto, não tenha dúvida que isso já vai ajudar na sua interpretação. Então a dica é, quando você tem conhecimento de tipologia textual, os diferentes tipos de textos, já ajuda bastante. E olha que a gente já falou de vários aqui, né? Então hoje nós temos uma fábula, tá ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês façam uma leitura desse texto, daí eu já venho com a questão. Bora lá! Então, olha só, pessoal, só para que vocês tenham conhecimento, né, eu deixei separado aqui no meu celular as características da fábula, tá? Que normalmente ela pode ser em texto narrativo, pode ser curta, pode ser em prosa, pode ser em verso, no caso aqui é em forma de prosa, né? Na qual normalmente os personagens, eles são animais, onde eles têm características humanas, como fala, por exemplo, e esse tipo de texto, ele sempre traz uma lição moral, tá ok? Tanto que se vocês leram, talvez vocês tenham percebido que lição seria essa. Então, olha só, aqui eu tenho a questão e as alternativas em português. Leiam com calma, marquem a resposta certa. Daí eu já volto trazendo a resposta certa para vocês. Vamos lá.
Então, é o seguinte, o nosso enunciado, olha só. A fábula The Four Oxen and the Lion, né, os 4 bois, touro, ok? E o leão, ilustra um preceito moral, como se espera em textos desse gênero, como eu falei, quando a gente fala de fábula. Essa moral, podendo ser compreendida como o tema do texto, está expressa em: o mais forte sempre vence? Não. A união faz a força? Sim. A força carrega a justiça nas costas? Não. O ataque é a melhor defesa? Não. O inimigo da vida é a morte? Não. Porque assim, a fábula ela fala justamente sobre os 4 bois que ficam lá, e quando o leão vem, eles se juntam, né? Eles entrelaçam a cauda um no outro, inclusive, e de qualquer lado que o leão viesse para atacar, o leão daria de cara com os chifres deles, né? Então, juntos, eles se defendiam. Por outros motivos, o texto falava que eles acabavam brigando e ia um para cada lado lá no curral. Quando isso aconteceu, depois da briga que eles se separavam, o que o leão fez? Pegou um de cada vez. Então é justamente isso, a moral que a fábula traz, né? Que a união faz a força. Juntos, eles se defendiam do leão. Separados, não teve o que fazer. Beleza? Então, a alternativa certa é a letra B. Ok, pessoal? Então vamos para o nosso Halloween quiz aqui. Ó, number 1. Halloween is also called... O que o Halloween ele é chamado? Hallows Night ou All Hallows Eve? Letra B. Então, essa daqui é a origem do nome Halloween, tá ok? Que seria o Dia de Todos os Santos, a tradução. Lembra que eu falei da origem do catolicismo aí? Tá? Number 2. Which fruit is carved into a jack-o'-lantern? A abóbora que a gente conhece, muito famosa, ela é chamada de jack-o'-lantern, ok? Que fruta que é? Pumpkin, que é a abóbora em inglês. Se tiverem curiosidade, pessoal, que eu vou encerrar nossa aula agora, se tiver curiosidade, dá uma pegada depois e busca na internet a história do Jack-o'-lantern. É uma história bem legal, assim, um folclore bem bacana, ok? Então, vamos encerrar a nossa aula aqui, tá bom? O que a gente viu hoje? Nós conhecemos um pouco sobre o Halloween, né? Lemos alguns textos, interpretamos, praticamos um pouco de vocabulário, tá certo? Então, pessoal, paro por aqui, assistam a aula novamente. Esse material vai estar disponível na plataforma. Pratiquem bastante. Bye, bye.